paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, das 0h12 até a 1h12 da madrugada, para estarmos sendo a igreja do Senhor Jesus, buscando o nosso Senhor Deus de madrugada, para o encontrá-lo e nos aproximarmos cada vez mais dele, da palavra dele, das promessas em espírito e em verdade. Sejam todos mais uma vez, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade; e cores, o que explica as cores de fundo de nossos cenários e as cores de nossas vestes santas. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem um apóstolo e também um sacerdote. Por esse motivo, nós estamos aptos a ministrar para vocês com essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em vocês se ajuntarem conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito as Escrituras da Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos com muitas orações, e ser um canal do Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, para falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e também de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e a vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Independente da rede social que estiverem nos acompanhando, caso estejam nos acompanhando pela Igrejas Benditas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Caso estejam nos acompanhando pelo ministério @MileOfertaDim, lembre-se de ir lá na aba de seguindo e seguir a nossa igreja virtual @Igrejas Benditas, que eu ministro de segunda a sexta, das 0h12 até 1h12 da madrugada. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita sempre a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens de Gênesis a Apocalipse, onde houveram sorteios, também nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 24, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11 versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, o livro de Provérbios, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos sendo apenas um canal do nosso Senhor Deus para levar uma palavra sem manipulações, sem religião, sem teologia nem filosofia nenhuma, apenas a vontade do nosso Senhor Deus para o coração de todos vocês também nesta madrugada. E atenção para o comunicado e também um convite que nós estamos fazendo para todos vocês. Seja você, muita atenção, seja você também um membro dessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois toda live são sorteados os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono de segunda a sexta, das 0h12 até 1h12 da madrugada. Você estará recebendo um livro e um capítulo, além de orações, para você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro que nós estamos oferecendo e não pedindo para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que os nossos canais e igrejas virtuais estão oferecendo a todos vocês, que o prêmio somado já ultrapassa os 250 milhões de reais para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como mais uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo em todas as redes sociais que estamos neste momento. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos empregos, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículo 21 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos e shoppings em todo o Brasil está trazendo muitos e muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais em todo o Brasil para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Lembrando que nós não estamos aqui com nenhuma religião, nós estamos falando a palavra do Senhor Jesus, até porque nós não temos nenhuma religião. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. O Senhor Jesus não nos trouxe nenhuma religião, nós não ensinamos e nem seguimos nenhuma religião. Nós seguimos o Evangelho do Senhor Jesus e cremos nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. O Abusado está pedindo Hebreus 10, capítulo 25, lembrando que foi ministrado hoje no @MileOfertaDim, justamente o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Em outras redes sociais, a live está salva para vocês poderem ir lá examinar a ministração no livro de Hebreus, capítulo 10. E vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos agora ao primeiro sorteio dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que eu estarei sorteando hoje os rebanhos benditos de número ímpar e também estarei anunciando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Escolham números de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. O primeiro rebanho bendito é o rebanho bendito ímpar de número 5. Rebanho bendito, hoje é o par, gente. Hoje é par. Rebanho bendito par de número 6. Hoje estaremos sorteando o rebanho par, mas também estarei informando para os rebanhos benditos ímpar. Rebanho bendito par de número 6 são os primeiros rebanhos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Gálatas, que contém 6 capítulos, é o primeiro livro
a ser ministrado na live de hoje. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oi? Queremos deixar vocês todos bem claro que congregar é o povo, não é Exatamente. igreja não. Congregar é o povo e é a liderança, não é a liderança fazer um rebanho exclusivamente para você. Não é isso, tá? Vamos ler melhor a Bíblia, acompanhar todinha que a palavra congregar, ela está de Gênesis e Apocalipse, Exatamente. Tá bom? Tudo para mais honra e glória do Congregar nosso Senhor. é isso. Então, o irmão pode pegar o Senhor Jesus Cristo e dividir ele. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 1 e 2. Exatamente. Já. Vamos sortear agora o capítulo de livro de Gálatas. E vai ler o livro de Judas também, que o livro de Judas fala bem claro, que tem aqueles que estão separando a igreja. De soluções, exatamente. Exatamente. Livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, para o rebanho bendito par, de número 6, Gálatas, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 4, é o primeiro livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os seguidores inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas, também pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Estarei ministrando agora uma das nossas 12 orações, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Deus, oração de número 8, para estarmos dando início às nossas ministrações, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas, purificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as suas maravilhas as alcançarem através dessa sua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. Louvado e agradecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração do livro de Gálatas, do versículo 1 ao versículo 7. Lembrando que por nós seguimos a numerologia bíblica das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, nós lemos sempre somente 7 versículos durante todos os livros ministrados durante essa live. Mas é necessário que você escolha um número e receba um livro e um capítulo para a sua meditação, para assim você ler o capítulo inteiro no seu lar, comércio, veículo, empresa, residência, seja onde você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora vamos à ministração do livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse livro de Gálatas, capítulo 5, nesse trecho aqui, é muito importante a gente ver o apóstolo Paulo exortando aos seus discípulos para que eles não se prendessem aos julgos e fardos dos costumes dos seres humanos, para que nós estejamos 100% firmados nas palavras, nos mandamentos e na vontade do Senhor Jesus Cristo. Pois aqui ele mesmo fala, mas sim a fé que opera por caridade, porque a fé, Tiago capítulo 2,
A fé sem obras é morta. E é necessário nós examinarmos sempre com muita atenção que nós precisamos ter obras e ter frutos. O jugo e o fardo que o Senhor Jesus trocou conosco, tirou o pesado que é concedido pelo ser humano, pelas religiões, filosofias e teologias, fábulas religiosas, e nos entregou o dele, que é leve e suave, mas não pode ficar parado. Mateus 16, 24 a 27, vou recompensar a cada um segundo as suas obras. E João capítulo 15, aquele que não produz obras, que não produz frutos, é arrancado, lançado no fogo e ardem. E no versículo 7, o apóstolo Paulo faz uma indagação muito importante. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ou seja, estavam indo no caminho correto. Mas em que momento daquela caminhada eles se desviaram e pararam de praticar a verdade? Da mesma forma, hoje em dia nós vemos as igrejas não sabem nem mais fazer um culto de adoração ao nosso Senhor Deus em espírito e em verdade. Por isso que é muito importante vocês examinarem os nossos canais, examinarem as nossas ofertas, mais de 40 ofertas, onde há diversos temas que trazem e abordam princípios das Escrituras Sagradas, dos mandamentos do Senhor Jesus, que têm sido omitidos e negligenciados pela maioria das igrejas hoje em dia. E é dever e obrigação de vocês, como povo do Senhor Deus, rebanho do Senhor Jesus, confrontarem, indagarem, porque ele deixou bem claro, é necessário guardar e praticar, porque as palavras dele, os mandamentos dele. E as igrejas, os templos físicos, têm que fornecer os 4 alimentos para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Para ser igual à igreja de Atos, lá de capítulo 1, capítulo Exatamente. 6. Ninguém tinha falta nem nada. Ninguém pode ter necessidade de falta de nada. Glórias ao nosso Isso Deus, que é congregar. Exatamente. E o próximo rebanho bendito a ser sorteado, escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos rebanhos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Deus. Lembrando que os seguidores inscritos recebem orações todos os dias, também de madrugada, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para levarmos a palavra do Senhor Deus ao lar de vocês, sem nenhuma religião, sem nenhuma manipulação. Apenas a verdadeira palavra e vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, é o próximo livro para o rebanho bendito par de número 2. 2 Reis, capítulo 18, para a ministração e para o rebanho par de número 2. E 2 Reis, capítulo 19, para o rebanho bendito ímpar de número 1. 2 Reis, capítulo 19. Vamos à ministração agora do livro de 2 Reis, capítulo 18. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E também escolha o número de 1 a 7, que no final da live estará sendo sorteado 7 números para você ter um livro e um capítulo para interagir e trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, porque é necessário você interagir, você fazer a sua parte. Oração de número 11 é a próxima oração a ser ministrada. Nós estamos aqui dando a oportunidade a todos vocês de serem a igreja do Senhor Jesus, interagindo e praticando suas obras e seus frutos. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome, eu peço que esses Seus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos e purificados pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em nome do Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu
pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê o grande sucesso e prosperidade daqueles que verdadeiramente escolhem guardar, confiar e ser fiéis ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Pois aqui o exemplo de Ezequias é um exemplo muito necessário. Mesmo sendo um político, um rei, ele permaneceu sendo santo do nosso Senhor Deus, guardando e praticando os seus mandamentos. E o cargo de Ezequias, por ser extremamente importante, ele tinha influência sobre todo o povo. Por isso que é muito importante a política e as igrejas do Senhor Jesus estarem unidas. É muito importante ambos estarem em um só propósito, de verdadeiramente trazer o melhor para o povo, de verdadeiramente unir todos em um só espírito, de buscarmos verdadeiramente ao nosso Senhor Deus para que Ele possa nos guardar, nos proteger, nos zelar em todos os momentos de nossas vidas. Mas é necessário nós primeiro buscarmos ao Senhor. E aqui Ezequias, depois... Palavra do Senhor Jesus: quem não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. E como aqui justamente o rei Ezequias, por ter esse grande acúmulo de boas obras e de bons frutos, no momento que veio a tribulação, a enfermidade, ele pôde clamar, ele pôde invocar o nome do Senhor Deus, e com isso o Senhor concedeu mais 15 anos de vida pelas obras e os frutos que ele havia semeado durante toda a sua vida. Então é muito importante nós lembrarmos que nada que nós fazemos para o Senhor Deus, quando está conforme as suas palavras e os seus mandamentos, se torna em vão. Só se torna em vão se acontecer como está em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinados doutrinas que são preceitos dos homens. E o próximo rebanho bendito a ser sorteado, escolha o seu número de 1 a 12, seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos rebanhos benditos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 12 e também para o rebanho bendito ímpar de número 11. Filipenses capítulo 4 é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Lembre-se de seguir nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Temos lives segunda a sexta, das 0 horas e 12 minutos até 1h12 da madrugada. E os seguidores recebem orações todos os dias de madrugada, também pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Oração de número 2 é a próxima oração a ser ministrada. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas, pois no livro de Salmos também as orações são numeradas. Tudo que nós fazemos aqui é firmado 100% nas Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração da Tua Santa Palavra, o Teu fogo santo queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do 31 a 46. Que haja a Sua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Já começa do 4. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não vai ser adventista.
Eu já havia respondido. Vamos à ministração do livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 em diante, é isso, apóstolo? Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração do livro de Filipenses, capítulo 4, nós vemos aqui a importante exortação do apóstolo Paulo para os seus discípulos, além de permanecerem no bom caminho, na boa conduta no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, serem seus imitadores, assim como ele sempre foi do Senhor Jesus. Assim como está escrito em Hebreus 13, versículo 7 e 17, nós devemos imitar aos nossos líderes. E por isso que o Senhor Jesus sempre deixou claro para nós examinarmos as obras e examinarmos os frutos, para conhecermos a árvore, porque seria necessário nós imitarmos o fruto daquela árvore, para que possamos verdadeiramente ser a árvore da qual nós podemos prosperar em todas as áreas e todas as nossas vidas. Salmos capítulo 1. Aí não tem nenhuma profissão proibida, até a política está aí. Exatamente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e se há alguma virtude. Então, por isso que é muito importante a gente examinar as Escrituras Sagradas para, em hipótese nenhuma, pegar algo que é da palavra do Senhor Deus, que é verdadeiramente da vontade do nosso Senhor, e adulterar, manipular por causa de sentimentos, teologias ou filosofias dos seres humanos, pensamentos e achismos próprios. E é muito importante seguirmos sempre fiéis à palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Próximo rebanho a ser sorteado, rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9, são os próximos rebanhos benditos do nosso Senhor Deus a receber um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada. Lembre-se de escolher seu número de 1 a 12 e ser parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E também escolher o número de 1 a 7 e ter um livro e um capítulo para a sua meditação no final desta live, nesta madrugada. Livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para o rebanho bendito par, de número 10, e para o rebanho bendito ímpar, de número 9. 1 João, capítulo 5, são os próximos livros, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nessa madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de uma oração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, oração de número 9. Lembrando que eu estou aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, das 0 horas e 12 minutos até 1h12 da madrugada, para ministrar a palavra do Senhor Deus e fazer orações para a vida de todos vocês. E eu estou de segunda a sexta também no @MileOfertaDim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7h40, para responder perguntas como porquê, para que e como, e interagir mais com os comentários. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir suas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem o Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a sua majestosa presença e serem limpos, libertos, purificados e livres de tudo que
que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. Lembrando a vocês todos que todas as orações de Salmos, elas são todas elas numeradas. Tá? Porque às vezes vocês estão vendo fazendo as orações, oração número 1, número 10, número 12, todas as orações do livro de Salmos são todos eles numerados. Salmo tem 150 capítulos. Exatamente, e muitos deles são orações. Todos numerados, exatamente. Vamos à ministração do livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E o Espírito Santo, e estes 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos mais uma vez a importância em guardarmos e praticarmos os mandamentos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, de verdadeiramente estarmos juntos em comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para amarmos ao nosso Senhor Jesus através de atitudes, guardando e praticando os seus mandamentos, assim como Ele mandou que nós fizéssemos. E um dos seus mandamentos é justamente amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, através de atitudes, através de iniciativas. Por isso que nós estamos aqui sempre buscando ajuntar todas as igrejas do Senhor Jesus, porque as igrejas são os seres humanos, independente da sua denominação ou do seu segmento de fé. Estamos sempre trazendo oportunidades para todos vocês interagirem com as Escrituras Sagradas, com o Espírito Santo de verdade, e poderem verdadeiramente buscar ao Senhor também de madrugada, junto conosco aqui no @mileofertadim, pois o próprio Senhor Deus afirmou: eu amo os que me amam, e aqueles que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus só orava de madrugada, tá? Exatamente. Próximo rebanho bendito a ser sorteado, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos rebanhos benditos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Naum, que contém 3 capítulos. Lembrando... Pode ser nossos discípulos e continuar na sua igreja. Nós não estamos aqui para tirar ninguém de igreja nenhuma. Exatamente. Nós estamos aqui para poder cumprir uma falha grandíssima no qual eles estão deixando. Nós estamos aqui dando uma palavra para vocês poderem ministrar. Glórias ao nosso Senhor Deus por isso. Livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para os rebanhos bendito par, de número 8, e também para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Naum, capítulo 3. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 e ser parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, e também um outro número de 1 a 7, para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada, porque é necessário você ler o capítulo inteiro na sua residência, lar, comércio, veículo, seja onde você estiver, para assim você interagir com as Escrituras Sagradas e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença. Abençoado que precisa justamente de um livro para a sua meditação, escolha o número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, e também escolha o número de 1 a 7, que no final da live, daqui a pouco eu estarei sorteando, para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação, para você orar também, interagir com as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Oração de número 4 é a próxima oração a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, para que estamos seguindo, mais uma vez, as Escrituras Sagradas. O livro de Salmos, as orações são numeradas também.
Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo a favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando, purificando e protegendo a vida dos benditos membros dessa sua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Naum, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores para ti? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê o juízo do nosso Senhor Deus se levantando e demonstrando que nada oculto permanece oculto e sempre o Senhor Deus traz a revelação. Então é muito importante vocês estarem justamente examinando, como o nosso sacerdote falou, as nossas ofertas, para que vocês possam verdadeiramente examinar as obras e examinar os frutos. É o que a gente está fazendo no Brasil. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso por causa disso. Somos um grupo de empresários que Deus está usando para poder fazer o avivamento do Brasil. Muitíssimo amém. Tudo para a mais honra e glória dele. Mais 20 anos de preparação, de santidade, de santificação do nosso sacerdote e apóstolo, com orações todas as madrugadas, com mais de 2 horas de joelho, subidas ao monte toda semana, sem faltar um único dia, e também com jejum por mais de 15 horas todos os dias, sem faltar nenhum único dia. Por mais de 20 anos, já quase 30 anos. E o último rebanho bendito a ser sorteado nesta madrugada é o rebanho bendito par de número 3 e o rebanho bendito ímpar de número o rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. É o último rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam muitíssimo bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nossos canais, nossas igrejas virtuais. Cada um deles tem orações específicas para os seus seguidores, membros e inscritos. E também, você estando inscrito ou seguindo em todas as nossas igrejas virtuais e ministérios do nosso Senhor Deus, você estará recebendo orações estará debaixo de todas as orações, incluindo as orações de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para o rebanho bendito par, de número 4, Juízes, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, Juízes, capítulo 17. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolham o seu número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E também escolha o número de 1 a 7, pois no final da live eu estarei sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Curtam, comentem, compartilhem, interajam. Seja uma verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pois é importante vocês interagirem, vocês participarem, vocês serem a igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já achei.
Vamos à ministração de uma oração para levar a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Oração de número 3 é a próxima oração a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seguimos sempre tudo firmado com base 100% nas Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Juízes, capítulo 18, do versículo 1 ao 7. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui e que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos mais uma vez a importância em consultar ao nosso Senhor Deus através daquele que é verdadeiramente um elo entre o Senhor Deus e os seres humanos. Aqui o sacerdote, que o sacerdote permanece até hoje. Nós temos o cargo de sumo sacerdote não foi anulado, foi unificado. Apenas ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quem compete o cargo de sumo sacerdote. E aqui a gente vê também o lançar de sortes para as tribos de Israel escolherem cada qual a sua herança. Tudo nas Escrituras Sagradas, nosso Senhor Deus, tudo sempre feito com a máxima prudência, sempre guardando e praticando os mandamentos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como nós sempre fizemos e sempre permaneceremos fazendo a todos vocês. Deixando claro aí nossas ofertas, nossos canais, ministérios, nós estamos oferecendo dinheiro para qualquer um que mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e também para aqueles que provarem, também aceitamos a mesma proposta, vocês provarem na Bíblia Sagrada que estão corretos. E a nossa eficiência, 3 milhões de reais, se alguém mostrar na Bíblia Sagrada que é mais eficiente do que nós. Exatamente. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o último livro e capítulo a ser ministrado nessa madrugada. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Livro de Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, é um livro e capítulo para meditação de todos nós, tanto dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que acabamos de sortear, como também para todos os que foram convidados, para os que estão nos acompanhando pela primeira vez. Estamos aqui de segunda a sexta, das 0h12 até 1h12 da madrugada, @igrejas benditas. Caso estejam nos acompanhando pelo ministério, @milaofertadim, abram o perfil, vão lá na aba de seguindo, e vocês vão encontrar a nossa igreja virtual, @igrejas benditas, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12 é a próxima oração a ser ministrada. E quero afirmar para vocês que o livro de Hebreus é só de sacerdotes.
sacerdote. Exatamente. O livro de Hebreus é só de sacerdote. Hoje, 99,9% não sabe quem é que foi que escreveu o livro de Hebreu. Porque só o Espírito Santo que revela. Nós sabemos. Glórias ao nosso Senhor Deus por isso. E vamos à oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa sua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Lamentações, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como num momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus narizes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos os dois partes, duas etapas. A etapa do povo amado do nosso Senhor Deus, que permanecia fiel, guardando suas palavras, seus mandamentos, que permanecia verdadeiramente junto ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nesse momento, prosperidades, abundâncias, riquezas, fartura em todas as áreas e setores das suas vidas. Mas a partir do momento em que entrou o pecado, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, essas cidades, essas pessoas começaram a perecer. Aquilo que antes nunca imaginavam passar pelos seus olhos, passar dificuldades, necessidades, se veio. E mesmo buscando quem os ajudasse, não o encontravam. Porque na hora da alegria, na hora da fartura, o único que estaria também com eles no momento da dificuldade, da tribulação, que os ajudaria a tirar daquele lugar, foi justamente aquele da qual eles mesmos haviam abandonado. Tanto é que aqui deixa bem claro, no livro de Lamentações, capítulo 5, no versículo 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como no momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Aqui a gente vê justamente que o nosso Senhor Deus, ele castiga aqueles quanto ele ama, que é para que se convertam daquele mau caminho, como o próprio Senhor Jesus falou no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu castigo aqueles quanto eu amo. Então, muito necessário nós examinarmos sempre e sermos gratos até quando o Senhor Deus nos castiga, porque quer dizer que estamos sendo amados, e o Senhor Deus quer verdadeiramente que nós corrijamos o nosso caminho, para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente, através das nossas obras e dos nossos frutos, o exaltar, adorar e glorificar ainda mais. Salmos capítulo 103, e possamos estar verdadeiramente debaixo das suas santas asas, das suas proteções, sendo Ele a nossa fortaleza, escudo e fiel libertador. Mas é necessário primeiro a nossa iniciativa, a nossa participação, nós permanecermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel e verdadeiro, e Ele permanece fiel e verdadeiro para aqueles que são fiéis e verdadeiros para com Ele, para com aqueles que são pecadores, que são injustos e adulteram e blasfemam contra o nome dEle, Ele traz o juízo. Salmos capítulo 73, versículo
Salmos capítulo 73, versículo 27, o Senhor destrói aqueles que não são fiéis a Ele. E hoje em dia tem aí uma falsa doutrina de que não, todo mundo tem que ser pecador, mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece sendo fiéis. As escrituras sagradas, as promessas são para os santos, para os justos, para os benditos, para os perfeitos, para os amigos do nosso Senhor Jesus Cristo, e não para os pecadores imperfeitos, para os transgressores e os infiéis. Para esses vem o juízo, mas o Senhor Deus é bondoso e misericordioso, e Ele dá a oportunidade para se arrepender do caminho, e se arrependendo, corrigindo a sua prática, mudando as suas obras, seus frutos, para obras e frutos bons, perfeitos e agradáveis aos olhos do nosso Senhor Deus, possamos estar de volta, reconquistando aquilo que Ele prometeu para aqueles que o amam. E Ele deixou bem claro: aqueles que me amam são aqueles que guardam e praticam os meus mandamentos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. João capítulo 14. E vamos ao sorteio dos 7 números. Escolha o seu número. A escritura todinha, todas elas são promessas para quem Exatamente. já fez ou está fazendo. Exatamente, tudo é para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 7 para você ter um livro e um capítulo para você interagir com as escrituras sagradas, trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Pois assim como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Aqui nós estamos sendo um canal do nosso Senhor Deus para levar para vocês uma palavra sem manipulações nenhuma, uma palavra da qual vocês possam orar, meditar com foco, com objetivo, e assim possam verdadeiramente ter a oportunidade do Senhor Deus ouvir verdadeiramente, se juntar com vocês em um só espírito. Paulo e Silas, era meia-noite quando tudo realmente se mudou a situação dele. Nós não fazemos horário nenhum por acaso, então tudo vai dar meia-noite 12 e nós estamos aqui para você poder receber uma palavra para poder mudar a tua história. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso por isso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, você vai meditar no livro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, se você escolheu o número 3, e também para o rebanho bendito par de número 6, Gálatas capítulo 4, para o rebanho bendito ímpar de número 5, Gálatas capítulo 4 para meditação. Se eu falar muito rápido, vocês não conseguirem acompanhar, lembre-se que nós estamos em todas as redes sociais e no nosso canal, @Igrejas Benditas, ficará salva a live para vocês pausarem, voltarem, diminuírem a velocidade, caso eu tenha falado muito rápido. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7. E se inscrevam na Igreja Benditas. Exatamente, caso estejam nos acompanhando pelo ministério @MilhaOfertaDim, vai lá na aba de seguindo e você vai encontrar as nossas 12 igrejas virtuais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E se inscreva na Benditas. Se inscreva na Igreja Benditas. Se você de 1 a 7 você escolheu o número 7, você vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, para quem escolheu o número 7, também para o rebanho bendito par de número 2, 2 Reis, capítulo 18, para o rebanho bendito ímpar de número 1, 2 Reis, capítulo 19. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para todos que escolheram o número 4, e também para os rebanhos benditos par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11, Filipenses, capítulo 4. Se de 1 a 4 você escolheu o número 1, você vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para quem escolheu o número 1, e também para os rebanhos bendito par de número 10 e para o rebanho bendito ímpar de número 9, 1 João, capítulo 5. Se de 1 a 4 você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 2, e também para os rebanhos bendito par de número 8 e para o rebanho bendito ímpar de número 7, Naum, capítulo 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, você vai meditar no livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para quem escolheu o número 5, e também para o rebanho bendito par de número 4, Juízes, capítulo 18. E Juízes, capítulo 19, para o rebanho bendito ímpar de número 3. E se você escolheu o número 6, de 1 a 7, você vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, para quem escolheu o número 6, e também uma meditação para todos nós, seja vocês membros, seguidores, inscritos e ofertantes, ou todos os convidados que estão nos acompanhando pela primeira vez nesta madrugada. Lamentações, capítulo 4, é uma meditação para todos nós louvarmos e agradecermos mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E saiba que santos nós também são todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Tanto é que nós temos uma oferta que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é possível, que tem diversas passagens sobre os santos, na verdade. Porque lembrando que as Escrituras Sagradas mandam nós sermos santos. E a fé é para os santos. E a fé é para os santos. Livro de Judas, a fé que foi entregue aos santos. Palavra do Senhor Deus, Levítico 19, 1 Pedro, capítulo 1. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. E estarei apresentando a vocês a nossa oferta de número 15 para estarmos examinando. Lembrando que a revelação das ofertas, elas trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo, mandamento do Senhor Jesus. Em segundo lugar, examinando a fonte do segmento de fé espiritual religioso que você estiver seguindo. E em terceiro lugar, para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada, ou em quarto lugar, para você ter material de trabalho e agir para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também para você lutar contra as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua. E a nossa oferta de número 15 prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, de que as igrejas que têm as suas obras imperfeitas vão ter sim a salvação. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro, para que vocês possam estar sempre atentos, examinando, vigilantes em um só espírito, buscando crer no Senhor Jesus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui a nossa oferta de número 25, que fala sobre os santos. Nós das igrejas virtuais, são 12 igrejas virtuais, incluindo essa aqui, @Igrejas Benditas, estamos afirmando que todos nós somos santos. E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada e o Senhor Jesus Cristo não permite quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras, ou ministrando, ou ter alguns dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolos, presbíteros, bispos, pastores ou qualquer um outro. Nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos tem que ser um santo. E muita atenção, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, de que as 3 afirmações sobre os santos, a do Senhor Deus, a das Escrituras Sagradas e a nossa, são mentira. E você, ou quem você trouxer que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro por isso. Para que vocês estejam sempre atentos, examinando as obras, examinando os frutos e crendo no Senhor Jesus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, sem manipulação nenhuma do ser humano. E vamos aqui dar início a muita atenção nos benefícios e importâncias que tem em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, se inscrevendo ou seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, também pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, toda madrugada. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 17h48 até as 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, purificado e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais,
abra o nosso perfil clicando na foto da nossa, ou no nome da nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, dependendo da rede social. Caso esteja nos acompanhando pelo ministério, @MilaOfertaDim, clica no nome do perfil que está aparecendo ou na minha foto que está aparecendo aí, vá lá na aba de seguindo e você vai encontrar as nossas 12 igrejas virtuais e os ministérios e os canais parceiros do nosso Senhor Deus para conosco. E tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale mais de 12 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui no Brasil e também todos vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios, e assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela participação e pela interação de todos vocês. Lembrando que estamos de segunda a sexta, às 0h12 até 1h12 da madrugada, @Igrejas Benditas. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7h da noite, até as 7h40, @MilaOfertaDim. Lembrando que seguidores inscritos recebem orações todos os dias, também de madrugada. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live.